Boa tarde, senhores e senhoras. Hoje vamos falar sobre uma comparação entre os fundos imobiliários HSML11 e XPML11. Antes de mergulharmos, se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo do mundo dos investimentos. Os fundos imobiliários são uma modalidade de investimento que permite que os investidores comprem frações de imóveis como shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos e hospitais. Os fundos de shopping são uma opção interessante para investidores que buscam uma renda mensal regular, pois esses fundos distribuem dividendos mensalmente. Os fundos imobiliários HSML11 e XPML11 são dois dos maiores fundos de shoppings do Brasil, com patrimônio líquido de 3,6 bilhões e 3,2 bilhões, respectivamente. Ambos os fundos têm foco em shoppings localizados em grandes cidades do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A seguir, vou apresentar uma comparação entre os dois fundos com base nos seguintes critérios: Dividend Yield, PVPA, taxa de administração, taxa de performance, perfil dos ativos, Dividend Yield. O Dividend Yield é uma medida que indica a rentabilidade de um fundo imobiliário em termos de dividendos. O HSML11 oferece um Dividend Yield anualizado de 10,2%, o que é superior ao Dividend Yield do XPML11, que é de 8,8%. Isso significa que se você investir R$100 no HSML11, receberá cerca de R$10,20 de dividendos por ano. PVPA. O PVPA é uma medida que compara o preço da cota de um fundo imobiliário ao seu valor patrimonial. Quanto menor o PVPA, mais barato o fundo está sendo negociado. No caso do HSML11, o PVPA é de 0,8, o que significa que a cota está sendo negociada a um desconto de 20% em relação ao seu valor patrimonial. O XPML11, por sua vez, tem um PVPA de 0,98, o que significa que a cota está sendo negociada a um leve prêmio em relação ao seu valor patrimonial. Taxa de administração. A taxa de administração é uma taxa cobrada pelo gestor do fundo para administrar o seu patrimônio. A taxa de administração do HSML11 é de 0,65% ao ano, enquanto a taxa de administração do XPML11 é de 0,75% ao ano. Taxa de performance. A taxa de performance é uma taxa cobrada pelo gestor do fundo caso o fundo supere um determinado benchmark, geralmente o IPCA ou um índice de mercado. O XPML11 possui uma taxa de performance de 10% do que exceder o IPCA mais 6% ao ano. Perfil dos ativos. O HSML11 possui uma carteira de 18 shoppings, distribuídos em 10 cidades do Brasil. Os principais shoppings da carteira são o Shopping Eldorado, São Paulo, o Shopping Iguatemi, São Paulo e o Shopping Ibirapuera, ambos em São Paulo. O XPML11 também possui uma carteira de 18 shoppings, distribuídos em 10 cidades do Brasil. Os principais shoppings da carteira são o Shopping Eldorado, São Paulo, o Shopping Iguatemi, São Paulo e o Shopping Ibirapuera, ambos em São Paulo. Os HSML11 e o XPML11 são dois fundos de shoppings com características semelhantes. O HSML11 oferece um Dividend Yield superior e um PVPA mais baixo, o que o torna mais barato. No entanto, o XPML11 possui uma taxa de administração um pouco maior e uma taxa de performance que pode ser atrativa para investidores que acreditam que o fundo superará o benchmark. A escolha entre os dois fundos deve ser feita com base no perfil do investidor e em seus objetivos de investimento. Por exemplo, um investidor que busca uma renda mensal regular pode optar pelo HSML11, que oferece um Dividend Yield superior. Já o investidor que busca uma valorização do patrimônio pode optar pelo XPML11, que possui uma taxa de performance que pode ser atrativa. A seguir, uma comparação entre os dois fundos. Dividend Yield. O HSML11 oferece um Dividend Yield anualizado de 10,2%, o que é superior ao Dividend Yield do XPML11, que é de 8,8%. Isso significa que, se você investir R$100 no HSML11, receberá cerca de R$10,20 de dividendos por ano. PVPA. O PVPA é uma medida que compara o preço da cota de um fundo imobiliário ao seu valor patrimonial.
Quanto menor o P/VPA, mais barato o fundo está sendo negociado. No caso do HSML 11, o P/VPA é de 0,8, o que significa que a cota está sendo negociada a um desconto de 20% em relação ao seu valor patrimonial. O XPML 11, por sua vez, tem um P/VPA de 0,98, o que significa que a cota está sendo negociada a um leve prêmio em relação ao seu valor patrimonial. Taxa de administração. A taxa de administração é uma taxa cobrada pelo gestor do fundo para administrar o seu patrimônio. A taxa de administração do HSML 11 é de 0,65% ao ano, enquanto a taxa de administração do XPML 11 é de 0,75% ao ano. Taxa de performance. A taxa de performance é uma taxa cobrada pelo gestor do fundo caso o fundo supere um determinado benchmark, geralmente o IPCA ou um índice de mercado. O XPML 11 possui uma taxa de performance de 10% do que exceder o IPCA mais 6% ao ano. Perfil dos ativos. O HSML 11 possui uma carteira de 18 shoppings, distribuídos em 10 cidades do Brasil. Os principais shoppings da carteira são o Shopping Eldorado, São Paulo, o Shopping Iguatemi, São Paulo e o Shopping Ibirapuera, ambos em São Paulo. O XPML 11 também possui uma carteira de 18 shoppings, distribuídos em 10 cidades do Brasil. Os principais shoppings da carteira são o Shopping Eldorado, São Paulo, o Shopping Iguatemi, São Paulo e o Shopping Ibirapuera, ambos em São Paulo. O HSML 11 e o XPML 11 são dois fundos de shoppings com características semelhantes. O HSML 11 oferece um dividend yield superior e um P/VPA mais baixo, o que o torna mais barato. No entanto, o XPML 11 possui uma taxa de administração um pouco maior e uma taxa de performance que pode ser atrativa para investidores que acreditam que o fundo superará o benchmark. A escolha entre os dois fundos deve ser feita com base no perfil do investidor e em seus objetivos de investimento. Agradeço a atenção de todos.